Hoje eu vou conversar com essa mineira que cresceu no Rio de Janeiro, que se tornou comissária de voo e se apaixonou por vendas. Ela decidiu vir para o Canadá em 2018 para fazer um college de marketing e se tornou executiva de contas de uma das maiores empresas de tecnologia da América do Norte. Hoje eu vou fazer um bate-papo mais que especial com ela, Stephanie Brito, a mãe da Lizzie e do Popcorn. Stephanie Brito, seja muito bem-vinda. Stephanie está aqui comigo nesse dia maravilhoso. Um prazer estar aqui, falar com você e explicar um pouquinho da minha história na minha jornada aqui do Canadá. Maravilha, show de bola. Eu tenho que agradecer muito você pelo seu tempo. No momento que a gente está gravando agora, pessoal, a gente está no feriado, mas a gente estava muito animado em gravar e fazer esse bate-papo, então a gente não podia deixar de fazer, certo? Então é isso aí, Stephanie. Minha amiga, eu tenho uma satisfação muito grande tê-la aqui, porque a gente já vem se conectado no LinkedIn, se conhecendo já há algum tempo. Isso é muito massa. E hoje eu queria ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais contigo, de saber essa tua trajetória, os teus planos iniciais de vir para o Canadá, quais eram os seus planos profissionais, porque, convenhamos, quando a gente pensa em vir para o Canadá, a gente não pensa em vir fazer literalmente um college só. A gente vem para desenvolver nossa vida, crescer e realmente prospectar algo bom para nós. Então, conta um pouquinho para a gente aqui, quais eram os seus planos iniciais quando você decidiu vir para o Canadá. Então, quando eu decidi vir para cá, eu trabalhava com vendas também, sempre fui da área de vendas, e eu fiz uma consultoria educacional para saber o que eu gostaria de fazer, porque até então eu não sabia o que eu queria fazer aqui, porque eu tinha que vir para estudar. Aí, nessa consultoria, saiu marketing. Eu não tinha a mínima ideia se eu ia gostar ou não e decidi fazer marketing mesmo. E fiz o curso de 2 anos. No meio do curso, eu pensei, bom, eu gosto mais de marketing digital do que do marketing em si, eu gosto mais da área criativa também. Então, eu decidi, por fora do college, me especializar em marketing digital. Então, eu me formei em administração e marketing e me especializei em marketing digital, mas decidi voltar para a área de vendas, que é onde está meu coração mesmo e é o que eu realmente gosto de fazer. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que na alma do vendedor sempre está o marketing. E sempre que a gente, por exemplo, eu trabalhei com vendas lá no iniciozinho e tipo assim, realmente é muito motivante, principalmente quando você gosta de vender, e o marketing acaba vindo por osmose. Você acaba aprendendo muitas essências do marketing, assim você vai utilizar na sua vida de vendas. Às vezes até sem querer, mas utiliza. E isso faz todo sentido para mim quando eu escuto a história. Eu me identifico muito com isso. Só Não, que no meu caso, eu saí das vendas e literalmente fiquei no marketing. e me ajuda tanto porque exatamente tudo que eu faço em vendas tem os fundamentos do marketing e todo o meu conhecimento de marketing ali, até mesmo quando eu tenho que prospectar, eu uso bastante redes sociais para prospectar. Então, assim, todo o fundamento do marketing digital tá ali no fundo da minha cabeça e isso acaba me dando uma vantagem extra em relação aos meus colegas que não têm a formação de marketing, não têm o conhecimento que eu tenho, porque eu entendo a cabeça do vendedor, mas eu também entendo a cabeça do cliente. Então, isso só me ajudou, não me arrependo de forma alguma em ter formado em marketing, apesar de não ter seguido a carreira, e gosto muito da área, mas não é onde meu coração está. Meu coração está em vendas. Bacana. Pois então, só para eu entender um pouco mais, então seus planos iniciais eram o quê? Vir para o Canadá e acabou fazendo essa consultoria educacional, onde apontou o marketing. Mas Isso. aí, como é que foi? Fala para a gente como é que foi essa introdução no Canadá, como é que foi essa experiência com o College de Marketing. Sim, quando eu fiz essa consultoria, eu achei muito legal e tal, mas quando eu fui ver os valores, eu fiquei muito assustada e levei 1 ano para decidir realmente investir tudo o que eu tinha no Plano Canadá Quem não fica e assustado? eu fiquei muito, muito assustada. Tinha um casal de amigos que já morava aqui
E a gente ficou super animado, que estava todo mundo vindo para o Canadá, e a gente, na verdade, queria sair do Brasil mesmo, e resolvemos, eu e meu marido, juntar todas as nossas economias e vir para o Canadá. E chegamos aqui sem conhecer ninguém, e eu coloquei na minha cabeça que a minha família agora seriam os meus amigos e que eu tinha que começar tudo do zero. Todos os tipos de relacionamento, começar a estudar, voltar a estudar depois de muitos anos sem estudar, então já era ali uma dificuldade, principalmente quando você está acostumado a trabalhar. Então eu fiquei 4 meses só estudando, mas eu não conseguia, eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar o meu dinheiro. Então, foi o college foi uma experiência difícil para mim, não pelo college em si. Eu adorava a vida no campus, adorava as pessoas que conheci, mas eu não sou muito fã dos trabalhos em grupo que a gente tem, que eu acho que esse é um problema que todo mundo aqui tem, que é complicado, porque quando a gente entra no college, as pessoas são bem mais novas que a gente. Sim. Então, elas são um pouco mais irresponsáveis, algumas nem têm experiência no mercado de trabalho e tal. Então, você tem que virar ali a líder do grupo, tem que fazer, ter certeza que vai todo mundo fazer a parte deles. Então, essa foi a parte mais estressante. Mas, assim, no terceiro semestre eu já estava, olha, não ligo mais, vou fazer minha parte, se vocês não fizerem as suas, azar o seu, eu quero passar. E foi com essa mudança assim, de pensamento que eu consegui curtir os últimos semestres do college, porque antes eu estava muito preocupada em tirar as notas boas, porque é um investimento muito caro. Então eu pensei, bom, se eu estou colocando esse monte de dinheiro, a minha obrigação é dar o meu melhor. E Perfeito. foi exatamente. E eu dei o meu melhor durante o college todo, mas nos últimos semestres eu estava mais relaxada, não estava tão tensa, porque eu decidi que eu não iria ser babysitter de ninguém. E esse é o meu maior conselho para quem está vindo fazer college. As pessoas não vão ser responsáveis. Escolha muito bem quem você vai fazer trabalho e não se estresse tanto com isso, que eu acho que é o processo de trabalhar em equipe que eles querem que você aprenda com isso, porque hoje em dia no meu trabalho é como se eu estivesse fazendo trabalho em grupo todo dia. Então você tem que aprender com isso, tem que aprender a lidar com gente de diversas culturas. Ah, nós brasileiros somos muito proativos, então a gente quer tudo assim muito rápido. E eu notei que aqui as pessoas elas têm o tempo delas. Então não Sim. adianta você mandar algo com urgência esperando que respondam no mesmo dia, porque eles não vão responder no mesmo dia. Então isso é uma coisa que eu aprendi a fazer aqui, que era priorizar a, a stack and prioritize, como que fala? Priorizar mesmo o que eu queria e o Uhum. que era menos importante eu poderia esperar. Sim. Então, assim, adoro, ainda tenho muito contato com o college, sou guest speaker em algumas aulas e adoro a vida no campus e o meu networking começou no college. Vamos entrar nesse assunto? É Sim, muito interessante, porque vamos essa entrar. é a parte que eu mais adorava fazer. Sim. Eu adorava que, tipo assim, o pessoal vai, cara, você trabalha demais, você faz muita coisa. Não, eu adoro o que eu faço, eu adoro me conectar com as pessoas, adoro estar aprendendo ao mesmo tempo e ensinando, entendeu? Então, acho que para você praticamente teve a mesma satisfação, né? Mesmo prazer dentro do college. Sobre dinâmicas de grupo e construção de network, conta um pouco mais como é que foi. Você tem alguma história? Como é que foi essa sua trajetória? Eu tenho, no meu primeiro dia de college foi uma orientação e eu
perdi o ônibus, porque eu não sabia andar, peguei o ônibus errado, cheguei 20 minutos atrasadas, mas cheguei exatamente na hora que o apresentador estava falando sobre a importância de networking. E quando eu vim para cá, ninguém tinha me falado sobre a importância de networking. Então, eu prestei bastante atenção naquilo e eu comecei a criar meu networking ali. No primeiro dia de orientação, cheguei para as pessoas que estavam sentadas comigo. Oi, prazer, meu nome é Stephanie. Vamos sentar juntas para poder almoçar. Quando a gente estava mudando de prédio, eu cheguei para a pessoa que estava apresentando na cara dura e falei: Oi, tudo bem? Meu nome é Stephanie, já estou começando a fazer meu networking aqui, prazer em te conhecer. E a pessoa riu, eu também ri. E uma história engraçada é que hoje, o meu primeiro emprego mesmo aqui no Canadá veio da minha melhor amiga, que eu fiz no college. E a gente se conheceu numa aula noturna de matemática e viramos melhores amigas. Ela é da Turquia e ela trabalhava no setor de delicatessen do metro. E eu precisava de um summer job. Eu não fiz nenhuma entrevista, eu não submeti nenhum resumê, e porque ela confiava tanto em mim, ela tinha um relacionamento tão bom com a gerente dela, ela falou: Eu coloco minha mão no fogo pelo Stephanie. Eu acho que você deveria contratar ela. No dia seguinte, a gerente me ligou e eu não sabia nem nome de salame nenhum. Descobri que tinha mais de 30 tipos de salame, aprendi a cortar salame. E a confiança foi tão grande que eu trabalhava no período noturno sozinha. Então, eu fechava o setor, a minha gerente não estava lá para poder me ajudar, então aprendi muita coisa sozinha e trabalhei durante quase 4 meses lá, foi o verão mesmo. E enquanto isso, eu continuei fazendo networking dentro do college e consegui um emprego dentro do college. Existia um departamento chamado Community Action Center, que era da associação estudantil, e eles estavam um dia passeando pelo campus. Eu vi que eles tinham uma barraquinha lá pedindo assinaturas de um abaixo-assinado contra cortes na educação do ORIP não, do OSAP. Aí eu achei muito bacana e conheci uma brasileira que a família dela todinha era da minha cidade. Olha que legal. E ela morava em Brasília. E a gente ficou mais de 1 hora conversando. E eu adorei o departamento. E eles tinham uma salinha lá de bem-estar para os alunos. E eu ia lá todo dia. E nesse dia eu assinei a petição e falei: Ó, quer saber? Me dá mais umas 5 folhas aí, porque eu conheço bastante gente, eu tenho bastante aulas e eu vou preencher isso tudo. Eles precisavam de 2.000 assinaturas até na sexta. Isso era numa terça-feira. No dia seguinte, eu já tinha as 5 folhas com 20 assinaturas em cada. E eu fui lá e peguei mais 5 folhas. E as pessoas ficaram impressionadas com isso. Já plantei a sementinha ali. Você já chamou a atenção naquele Já momento. chamei a atenção, porque eu fiz amizade com todo mundo ali no departamento. Chamei a atenção ali. No dia que abriu uma vaga de emprego, essa menina brasileira que eu tinha conversado por horas, ela falou: aplica. Eu fui a primeira pessoa a aplicar, porque tipo, literalmente 5 minutos depois que foi publicada, eu apliquei. Apliquei e esqueci, porque aqui demora bastante o processo de entrevistas e tal. Qualquer Apliquei. processo demora bastante. Exatamente. Qualquer O pessoal quer muito tranquilo. é. Então, eu apliquei e dias depois eu recebi um comunicado me chamando para uma entrevista. E eu fui, e nessa entrevista foi a entrevista mais difícil que eu fiz, hein? Tinha 5 pessoas me entrevistando do departamento, 20 questões para responder.
e tinha mais 3 candidatos. Foi uma entrevista em grupo. Então, assim, eu estava muito Já nervosa. aconteceu comigo, eu sei como é. Eu estava muito nervosa e eu pensei, nossa, eu não tenho chance, porque essa menina aqui, ela está no movimento estudantil há bastante tempo, ela trabalha na prefeitura, então não tenho muita chance. Eu não sabia, e a gente estava concorrendo à mesma vaga, que era International Peer Leader. Não, eu não sei como traduzir isso, eu sei que eu prestava assistência a alunos que estavam sofrendo de ansiedade a ponto de ter um ataque. Eu Sim. fazia muitos eventos, eu fazia marketing. Então, assim, a gente cuidava de tudo. Eu tinha várias funções ali. Mas voltando à entrevista, eu achei que eu não tinha chance, tá? Mas eu fui muito bem porque eu estudei para a entrevista e muitas das questões eram questões políticas, porque é um movimento estudantil. Então, eu estudei o que estava acontecendo, por que o governo estava cortando verbas da educação, entendi o posicionamento deles para me posicionar também, porque o nosso posicionamento era muito parecido. No dia do meu aniversário, eu recebi a oferta de emprego. Que presentão, que presente. Eu tinha feito uma apresentação super difícil da aula de comunicação. E eu ainda estava nervosa ali com a apresentação. Quando eu recebi o e-mail, eu comecei a chorar muito, muito, muito. E todo mundo, você está bem? Tá bem? Eu consegui um emprego no campus e todo mundo começou a vibrar, sabe? A sala de aula começou a vibrar pela minha vitória. Aí o professor, todo mundo, parabéns, parabéns. E eu comecei, isso foi dia 30 de julho. E a orientação foi dia 11 de agosto e eu comecei a trabalhar mesmo em setembro. E foi o período mais feliz assim que eu tive, que coincidiu com aquele terceiro período do college, que eu já estava mais tranquila, mais relaxada. Uhum. Então, eu saí do metro porque eu tinha conseguido um outro emprego. Então, não cheguei a ficar desempregada. E eu consegui conciliar as minhas agendas, eu consegui ter um work-life balance melhor do que no metro, porque quem estuda full-time e trabalha à noite sabe como é cansativo e fazer trabalhos de madrugada. Naquela época eu estava dormindo 3, 4 horas por noite. Então comecei a ter um balanço melhor ali e foi uma época muito feliz da minha vida e eu trabalhei lá até a pandemia, que fechou o campus. A melhor parte disso foi que uma semana depois, porque eu acabei perdendo o meu emprego porque o campus fechou, uma semana depois, a minha coordenadora me manda um e-mail me pedindo consentimento para me indicar ao Michael Cook Student Leadership Award. Há um prêmio de liderança que eles dão para alunos que se destacaram dentro e fora da comunidade da George Brown. E eu dei, lógico, meu consentimento, mas eu fiquei muito surpresa porque era a minha ex-coordenadora me pedindo o consentimento para me indicar para o prêmio. E quando eu li a carta de nomeação, 2 páginas, eu comecei a chorar, emocionada, porque eu não tinha ideia que ela me via da forma que ela me via. E essa semana, há 2 dias atrás, um ano depois, eu recebi uma ligação do college falando que eu ganhei esse prêmio e que vai ter uma premiação agora no final do mês virtual, que eles vão me mandar o certificado enquadrado bonitinho. Então, assim, eu fiquei muito contente e eu ainda tenho muito networking dentro do college, inclusive com os meus professores. Importante. Inclusive, eu recebi uma oferta de trabalho, a minha primeira oferta de trabalho, quando eu me graduei no college, veio de um professor. Isso. E aí eu já estava entrevistando para outras vagas e tal. E quando vem a primeira oferta de trabalho,
Parece quando você está namorando e aparece várias pessoas querendo namorar contigo, mas quando você estava solteiro, ninguém te queria. Então, assim, coisa boa atrai coisa boa. E sempre vem em Sim. três, né? Então, em relação ao networking, eu fiz muito networking pessoalmente com o college, fora do college. No meu trabalho, no Metro também, muita gente, muita gente que trabalhava comigo estava se formando também na George Brown, ou já tinha se formado. O meu supervisor, ele tinha se formado na George Brown um ano atrás, em contabilidade. E eu acabei motivando ele a começar a aplicar para vagas de contabilidade e ele conseguiu a vaga. Então, assim, eu sempre eu queria estar melhor na minha vida, mas eu também queria que as pessoas ao redor de mim estivessem melhores também. Então, assim, sempre motivando as pessoas a procurar mais, a ter ambição. E essa é uma das histórias, acho que eu misturei várias histórias, porque eu tenho muita Mas história para contar, mas vamos passar para a próxima. eu estava aqui só tomando nota, deixando você super à vontade, porque eu fico muito animado de ouvir todas essas histórias. Isso também me motiva bastante, a gente tem muita coisa em comum. E você contando, do momento que você começou a fazer network, que é o quê? Você chegou lá no dia da apresentação, lá, da Orientation Day, começou a falar com as pessoas e uma coisa engraçada aconteceu comigo também. Quando eu tive esse momento, eu saía me apresentando para as pessoas, conversando e tal. Aí, de repente, alguém chegou e fez: Mas quem é esse cara? Por que ele falou comigo? Aí, literalmente, eu entendi que, literalmente, a grande parte das pessoas que não sabem, literalmente, como fazer network, não sabe se apresentar, não Não, sabe demonstrar esse tipo de empatia no mercado, entendeu? Então, com o network que você falou, muito importante, que te levou ao primeiro trabalho no Summer Jobs, foi no Metro, e isso foi um pulo para o quê? E dar motivação para sempre estar indo para o próximo nível. Isso é que eu exatamente. percebo que eu acho que porque a gente está naquela relação no college, como você bem falou, é muito difícil. A palavra assignment chega a ficar arrepiado. Nossa, E quando o professor diz assignment em grupo, aí piora ainda mais, dá calafrio, mas a gente tem que passar por isso. E esse seu degrau que você passou é muito bacana, principalmente quando você me conta o quê? Que depois dessa sua fase, você começou a ter mais conexões com os professores, você teve a oportunidade de conseguir finalmente um job no campus, onde, através da networking, empatia, comunicação, saber se vender, tudo isso gera uma conexão que lhe promove. E que eu vou dizer uma coisa exatamente. para você, amigo, eu acho que a grande maioria das pessoas que ainda estão procurando trabalho, eu acho que alguns ainda não perceberam que isso é poderoso. E saber como fazer network, você contou sua história aqui, é literalmente como fazer network e atingir Exatamente. resultados. E vou te falar, esse lance de motivação, você diz que quanto mais você faz, mais você ensina, mais você fica motivado, é o mesmo que me inspira. É muito massa ver você crescer, ver, nos vermos crescer, porque eu digo, nós brasileiros, nós somos, eu não quero dizer um palavrão aqui não, mas a gente é engajado, resiliente, a gente corre atrás. Isso é bom ver você, ver isso em você, nessa sua história. Mas vamos lá, vamos avançando, que eu quero ouvir mais, que eu sei que tem muita coisa boa aí chegando para a gente. E me fala aí, como é que foi um pouquinho depois dessa fase? Então, eu me formei logo quando o Covid apareceu. Então, minhas últimas 5 semanas de college foram online, do nada. E eu tinha 7 trabalhos em grupo, com grupos de 7, 8 pessoas, de matérias diferentes. E eu surtei. Óbvio que eu surtei. É impossível não surtar. E essas últimas 5 semanas, eu estava dormindo 2, 3 horas por noite. E, Loucura. no meio disso,
eu tinha que entregar os trabalhos em grupo, tudo. Eu tive que aprender a editar vídeo, porque eu virei líder de grupo, editora, tinha que ficar cobrando as pessoas, porque se não cobrar, as pessoas não mandam. E o último semestre ainda tinha muito ponto para vir, era mais da metade, então eu realmente tinha que batalhar para pegar esses pontos para poder me formar. E no topo disso, eu tinha que conseguir um trabalho no NOC, para estender o work permit do meu marido, porque o PGWP meu é garantido, o dele não era. Então, tinha toda essa preocupação, e Covid apareceu e ninguém estava contratando. Todo mundo em casa, todo mundo com medo de contratar, e eu aplicando para vagas de marketing digital, e não vinha nem resposta, nada. E fazendo networking, e vou te falar, devo ter mandado aí uns 200 currículos. E nada. E chegou um ponto, 2 meses depois, que eu estava muito deprimida. Assim, eu não queria nem levantar da cama, falar, para que eu vou aplicar? Não vou receber vaga nenhuma, vamos voltar para o Brasil. Eu sempre vem esse, vamos voltar para o Brasil. Mas sempre vem na cabeça quando está tudo desmoronando. E eu pensei, ok, vou entrar em contato com os meus professores, porque eu tenho um bom relacionamento com eles. E eu comecei a entrar em contato com os professores, aí surgiu ali um freelance de uma das professoras que queria que eu desenvolvesse a logomarca do negócio que o filho dela está fazendo. Gente, tudo que eu sei fazer de design é no Canva. Aí eu falei para ela, olha, infelizmente, tudo que eu fiz de design durante o college foi pelo Canva, então eu não tenho ali as manhas de desenvolver uma logo profissional, mas agradeço muito a oportunidade, mas vou te indicar para alguém que é realmente profissional, porque eu não vou me comprometer com algo que eu sei que eu não vou conseguir desenvolver da forma que você espera. Isso já disse muito. E ela falou, admiro muito seu profissionalismo, vou manter você em mente. Nisso, um outro professor, entrei em contato com ele, e a gente desenvolveu um relacionamento pessoal de amizade. E ele falou, olha, eu tenho essa empresa aqui de consultoria de RH, estou precisando de alguém para desenvolver, porque eu quero montar um blog e tal. Vou fazer um job description para você, especialmente para você. Você vai aplicar e eu vou te contratar e eu vou te dar um job offer. Nessa mesma semana, a minha outra melhor amiga, ela me ligou, perguntou o que estava acontecendo, porque eu estava sumida, e ela falou, olha, Stephanie, surgiu uma oportunidade aqui de um bootcamp chamado Women in Tech Sales Bootcamp. E eu fiz esse bootcamp no começo do ano. E no final desse bootcamp, você tem 12 speed interviews. Eu cheguei aí para a segunda fase e eu só não consegui o trabalho porque eu não tenho a experiência de vendas que você tem. Eu quero que você aplique para isso. Para aplicar para esse bootcamp, você tinha que mandar um resumê, ainda participar de uma entrevista como se fosse um emprego mesmo. Eram 14 vagas, primeira vez que eles estavam fazendo virtualmente, 5 dias intensos de curso, voltado para mulheres para entrar na área de tecnologia. Para quem estava querendo começar do zero na área de tecnologia, ou para quem já era da área de vendas e queria transicionar para a tecnologia. Aí eu falei, não quero voltar para vendas porque eu estava pesquisando aqui, eu sou acostumada com salário fixo e comissão, porque o que me motiva isso é triplicar, quadruplicar o meu salário, e o que eu tenho visto aqui é ou você tem salário ou você tem comissão, e eu tenho visto que as pessoas só querem contratar por comissão, e eu não quero trabalhar assim, só por comissão. Aí ela, não, mas eu te garanto que essas empresas são diferentes porque eu já entrevistei para essas empresas no final. Aí ela, o problema é dinheiro? Se for dinheiro, eu pago para você. Não, o problema não é dinheiro, o problema é que eu não estou motivada. Aí ela, não, vamos lá, vamos aplicar. Se você quiser, eu mesma aplico para você. Aí eu fui e apliquei. Networking isso, tá? Porque eu nem sabia Vai, desse Stefan, bootcamp. vai.
nem sabia. Assim, eu precisei do empurrãozinho, porque quando chega ao ponto de você estar aplicando, aplicando, aplicando e não recebe nenhuma resposta, porque aqui o pessoal adora não te mandar respostas, você realmente fica muito desmotivada. Você acaba E eu criando uma apliquei, barreira, né? exatamente, eu apliquei, daí uma semana depois me ligaram para a entrevista. E a entrevista, assim, foi ótima. Aí eu recebi um e-mail falando, olha, infelizmente você foi waitlisted, a gente conseguiu as 14 pessoas, mas muito obrigada, adorei o papo e tal. Aí, e eu tenho o hábito de sempre responder os meus e-mails, mesmo que seja uma negativa. Aí eu, Uhum. muito obrigada por me deixar saber, adorei o papo também, acho o projeto muito interessante, me mantenha informada das próximas. Num dia, 3 horas da tarde, recebo uma ligação falando: Stephanie, alguém desistiu. E você é a primeira pessoa que me veio à cabeça. Preciso que você me mande uma biografia e um vídeo de 1 minuto até 10 horas da noite, porque a gente começa amanhã. Isso era 3 da tarde. Quem teve que escrever uma mini biografia sabe do que eu estou falando. É muito difícil escrever sobre você mesmo. É, Mais difícil ainda é você que não se sente muito confortável com câmera, ter que gravar 1 minuto falando de você, o que te faz diferente dos outros. Então, assim, 10 horas da noite certinho, mandei tudo. Começamos no dia seguinte. Foi uma experiência maravilhosa. Conectei com muita gente. Toda pessoa que ia lá para poder dar palestra, imediatamente eu ia no LinkedIn e já adicionava. Aí, no meu último dia, que seriam as 12 entrevistas, tudo que você imaginar de errado com tecnologia aconteceu. A plataforma deles não estava funcionando legal. Era Hopin, o nome da plataforma, horrível, toda hora travava. Toda a agenda ficou embaralhada. A minha câmera, o meu microfone estava muito baixo, então as pessoas tinham que fazer um esforço absurdo para conseguir me ouvir. E eu só tinha 5 minutos ali para me vender, né? O sim. objetivo desse speed interview é você garantir uma entrevista de verdade. E de 12, eu consegui ir à frente com 3. Mas isso porque imediatamente no LinkedIn eu mandei uma mensagem falando: ai, mil desculpas pelos meus problemas técnicos, mas eu adorei falar com você. Quais são os próximos passos? E a gente poderia marcar uma entrevista de verdade? Se você nunca pedir, a resposta vai sempre ser não. Isso daí é a minha cabeça de vendedora. Aham. E eu consegui ir para frente com essas 3 empresas e vai filtrando no meio do caminho. Nessa mesma semana, foi a semana assim mais pesada que eu tive, mais ocupada que eu tive, porque nessa mesma semana começaram a surgir outras oportunidades. Nisso, eu também tinha ali na minha mão a oferta do meu professor, que eu ainda não tinha assinado, porque eu falei, olha, eu fui aceita nesse bootcamp, vamos ver no que dá. E Professor do aí, blog, o professor da George Brown, tá? George Brown, professor que ofereceu para fazer o que blog. me ofereceu para poder trabalhar no blog dele e movimentar as mídias sociais dele, fazer um business development ali do Sim. serviço de consultoria dele. E nisso eu já tinha essa vaga e tudo começou, depois que eu consegui ali essa oferta, tudo começou a acontecer na minha vida. Então, assim, estava super monótono e muita coisa ao mesmo tempo aí, começou toda a preparação para as entrevistas e tal. E eu comecei a receber muitas respostas das vagas que eu tinha aplicado também. E para as vagas que eu nem tinha aplicado, que as pessoas me encontraram pelo LinkedIn, que a gente vai tocar no assunto do LinkedIn daqui a pouco, que é meu assunto favorito. Mas a vaga de marketing digital para uma empresa de tecnologia. E aí eu comecei a aceitar porque eu nunca coloco todos os ovos numa bacia só. Eu quero, eu quero saber o que tem para fazer e comecei a fazer várias entrevistas e no final eu estava na terceira fase, quarta fase
de 4 empresas. E uma dessas empresas era a Soft Choice, que é onde eu consegui. E justamente a única que eu falei, essa empresa é muito grande, eu não tenho chance não. Na minha última entrevista, fizemos 4 fases. E eu falei, eu vou tranquila para essa, porque eu sei que eu não tenho chance, eu estou contando com essa startup aqui, porque eu fui muito bem nessa startup. Foi a melhor entrevista que eu fiz na minha vida, justamente porque eu estava muito tranquila. E eu não sabia que a pessoa que estava me entrevistando, eu sabia que ele era o diretor regional, mas eu não sabia que ele era tipo um superstar dentro da empresa. Uhum. E sabe quando a sua personalidade dá um match com a personalidade da outra pessoa e a entrevista se torna um bate-papo e você ri e se diverte? Foi o que aconteceu. Eu tratei aquilo como se fosse um meeting mesmo, porque eu já estava contando com a outra vaga lá da startup que eu tinha mais chances. E eu falei, bom, não tem nada a perder, então eu vou ser eu mesma. E quando ele me perguntou se eu tinha alguma pergunta para ele, eu tentei fechar a venda, porque numa entrevista você está tentando se vender. Eu tentei Isso. fechar a venda 3 vezes com ele. Então, a minha primeira pergunta foi se tinha alguma coisa no meu background que fazia ele questionar se eu era ou não boa para a vaga. Ele deu uma gargalhada e ele falou, você não vai me fechar agora. Aí eu falei assim, bom, eu sou vendedora e eu sou muito boa no que eu faço. Então, um bom vendedor está sempre tentando fazer um fechamento falso para saber ali se tem ou não chance, né? Então, eu já mostrei para ele que eu vim para isso. Aí ele riu e falou que não tinha nada que fizesse questionar, e falou que ele gostava muito, que ele procurava nos candidatos tenacidade e gente que trabalha bem em grupo. Mas que infelizmente a gente não teve oportunidade de falar sobre a minha capacidade de trabalhar em grupo, mas que ele podia ver que eu era muito tenaz. Anotei aquilo ali, trabalho em grupo. Uhum. Aí a segunda, aí ele tem mais alguma pergunta? Eu, sim, ele tem mais 2. Aí eu perguntei, quais são os próximos passos e quando é que vocês pretendem fazer uma decisão, tomar uma decisão? Aí ele, os próximos passos é a job offer mesmo. Você já está na 4ª fase de entrevistas e provavelmente no final dessa semana a gente vai tomar uma decisão. Não depende só de mim, tenho que conversar com o hiring manager, mas é isso. Próximo passo é a job offer. Aí foi a pergunta que eu acho que eu ganhei ele. Eu tenho seu suporte para ir para frente? Ele riu e ele, fechando de novo. Aí, eu te disse que eu só, como você mesmo mencionou, eu sou bem tenaz. Aí ele, sim, você tem o meu suporte. Então, eu já saí dessa entrevista sabendo que eu tinha o suporte do dono da vaga ali. Uhum. Então, eu falei, bom, eu não esperava nada dessa entrevista. Cheguei no LinkedIn e mandei um e-mail para ele com o assunto obrigado pelo seu superpoder. Quando você recebe isso, você quer saber o que tem mais, né? Você queria Aí chamar a eu atenção dele. queria chamar a atenção dele, porque a gente não era conectado. Aí eu falei que adorei o papo com ele, que ele tem esse poder de transformar o candidato mais nervoso, de fazer o candidato mais nervoso se sentir à vontade, e que foi muito bacana a conversa, que como a gente não teve oportunidade de falar sobre a minha capacidade de trabalhar em grupo, eu convidava ele a visitar o meu perfil e olhar a página de recomendações, a seção de recomendações, que ali tem várias pessoas que trabalhou em grupo comigo em diferentes momentos, dando o depoimento delas. E Sensacional. isso, e que eu estava que eu adoraria ouvir uma resposta, mesmo que não fosse negativa, e mandei abraço e tal. E ele respondeu, agradeceu e tal, então ele realmente foi lá e foi verificar. Nesse mesmo dia eu tinha vaga com, eu tinha entrevista com a startup que eu estava contando, né?
E foi uma entrevista, não foi tão boa quanto a entrevista que eu tive com essa pessoa. E no dia seguinte, eu estava num Zoom call e eu recebo uma ligação falando, olha, aqui é fulana e eu tenho uma job offer para você. Você tem um tempo? Eu não esperava, não esperava mesmo. Aí foi muito legal. E imediatamente eu já mandei ali toda a documentação, né? Vai que muda de ideia. E isso era uma vaga para Future Hire. Isso foi em junho. E era para eu Aham. começar em outubro. Em plena pandemia. Em plena pandemia, que eu precisava de um trabalho urgente. Aí eu falei assim, ok, eu respondo a job offer no final do dia. E nesse dia, eu comecei a pesar as coisas. Eu falei, bom, essa empresa é uma empresa muito grande. Se eu tivesse empresa no meu currículo, é o que vai me dar vantagem em relação às outras, porque a maioria dos negócios do Canadá são pequenos e médios negócios. E essa empresa é muito grande, ela é muito conhecida aqui, pelo menos no Canadá. Então, e eu tenho muito mais oportunidade de aprender nessa empresa. Nenhuma empresa vai me pagar por 10 semanas só para poder estudar, que é o que eles têm um programa chamado Sales Academy. Uhum. Tá? Então, foi uma decisão estratégica que eu tomei. Eu falei, posso segurar mais 3 meses sem trabalho só para entrar nessa empresa. E tinha aceitado. Mas eu ainda tinha outras entrevistas indo. E aí eu tive uma entrevista de marketing no dia seguinte. E aí eu já estava, bom, eu já aceitei mesmo a vaga. Entrei em contato com o professor falando que eu tinha sido chamada para a Soft Choice. Ele ficou muito feliz, vibrando. Ele, tá vendo? Eu sabia que se eu tivesse dado um empurrãozinho ali, as coisas boas iriam chegar. Então, eu fui para essa entrevista aí de marketing muito mais tranquilo. Uma startup que tem contato até hoje com o CMO deles e eles estão crescendo bastante. Sim. E foi bem tranquilo. Eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse mencionar numa vaga de trabalho quando ele perguntou se eu tinha experiência com community manager no Facebook. E eu mencionei que eu sou dona de um grupo com mais de 6 mil mulheres com temática de saúde feminina. E que não é um trabalho fácil, é um trabalho não pago, mas as pessoas adoram brigar na internet, a gente tem que moderar e trazer informação de qualidade, até porque o tema é bem sensível, que é saúde feminina, e que desde há 5 anos atrás eu criei o primeiro grupo nessa temática, e desse grupo vieram outros grupos também. Então ali, eu nunca na minha vida pensei que eu fosse mencionar que um grupo de Facebook iria me trazer algo na vida. Isso daí é Eu- para minha mãe, hein? Mãe, olha, grupo de Facebook traz oportunidades, tá? Ei, moço, eu sou gerente de grupo de Facebook também. Eu já fui gerente de grupo de Orkut também. Brincadeira, mas para você ver como certas expertises a gente pensa que não é valorizado no mercado, mas de repente foi algo que virou a chave, chamou a atenção. Exatamente. E foi assim, do zero. E o motivo de eu ter criado esse grupo foi porque não tinha. Eu queria falar de como era legal o método contraceptivo que eu estava usando e não tinha ninguém para falar sobre isso. Então, eu comecei a reunir mulheres que usavam o mesmo método para a gente difundir isso. Então, assim, foi muito, muito bacana isso. E no final ele me disse que, porque eu perguntei como que era o esquema de pagamento deles, e ele falou que era contrato. Para quem está ali no processo de imigração, sabe que você precisa estar na folha de pagamento da empresa. Isso. Então, o contrato é self-employed. Aí eu falei, olha, infelizmente, ah, mesmo que você tenha uma oferta para mim, eu não vou poder aceitar. Essa pessoa que me entrevistou é francês,
Então, ele sabe desse processo aí do Nokia e tal. Ele, super te entendo, mas foi muito boa a nossa conversa, vou te manter em mente e tal. Na sexta-feira, nessa mesma semana que eu recebi a oferta, eu recebo a ligação. Aí ele, aqui é o Guilherme. Eu conversei com o dono da empresa e eu gostaria de fazer uma oferta para você. E a gente está querendo te contratar na folha de pagamento. Aí eu, nossa, Sensacional. que sensacional! Agradeço muito, vocês estão assim modificando a forma que vocês pagam as pessoas só para me trazer para o time. Agradeço muito, mas infelizmente eu acabei de aceitar uma vaga de trabalho na Softchoice. Isso era para começar no dia seguinte, e eu já tinha aceitado na Softchoice. Aí eu fiquei naquilo, gente, eu tô contando com uma coisa futura. Não sei se vão desistir da minha vaga. Estou contando com uma coisa futura. E eu tenho uma coisa certa ali para começar. Inclusive, a sede, tá todo mundo trabalhando de casa, mas a sede da empresa é muito perto da minha casa. Vai de E bicicleta. eu posso ir a pé se eu quiser, de tão perto que é. E aí eu acabei declinando, agradeci bastante, mas continuei o relacionamento com ele. Muito E é importante. muito Isso é muito importante. importante aqui na Canadá. E essa semana foi a semana mais produtiva da minha vida, porque no LinkedIn eu vi uma pessoa que estava procurando por mentores e mentorados para um programa chamado Girls in Tech, que estava começando aqui em Toronto. É um programa em mais de 30 países e estava começando em Toronto. Eu achei interessante a temática, porque eu tinha acabado de me graduar no Woman in Tech Sales, e falei, oi, Mallory, tudo bem? Adorei o seu perfil e achei muito interessante o programa. Eu acabei de me formar no Woman in Tech, vamos trocar umas ideias. A gente começou a conversar, ela perguntou o que que era o Woman in Tech, aí ela me falou um pouco do Girls in Tech e eu achei que ia ser por isso mesmo. E no fim da conversa ela tá assim, então, você vai querer ser mentor ou mentorada? Aí eu, oi, mas eu não apliquei para nenhum dos dois. Aí ela, não, gostei muito de você e tal, eu gostaria de saber se você gostaria de ser mentora ou mentorada. Eu falei, bom, eu não tenho experiência para ser mentora, mas eu gostaria muito de ser mentorada. Ela, então só me manda aí uma mini biografia, de novo, uma mini biografia sua e eu vou fazer um match com o mentor. E são 3 semanas de mentoria que vai te ajudar bastante a entrar ali no mundo da tecnologia. E ela fez um match para mim. Eu completei os 3 meses, exatamente os 3 meses. Antes de entrar na Softchoice, eu já estava ali me preparando para entrar no mercado de tecnologia com a mentoria. E nesse meio tempo, eu já estava fazendo a networking com as pessoas dentro da Softchoice, falando, oi, eu sou new hire, gostaria muito de me conectar com você, e comecei a fazer chamadas de vídeo para entender bastante ali sobre o que eu poderia esperar. E eu terminei essa mentoria, foi muito legal. Ela pediu para eu gravar um vídeo falando da minha experiência. E até hoje, uma vez por mês, eu encontro com o meu mentor. Então, assim, a relação continuou. E Mas, eu sou a embaixadora deles, que eu estou sempre ali promovendo e indicando pessoas. Inclusive, 2 das pessoas que eu indiquei tiveram um match delas nessa última mentoria que eles abriram, e elas estão muito felizes. Então, assim, aumentando o meu networking por todos os lados, dentro da empresa, em outras áreas de tecnologia. E hoje eu estou aqui na Softchoice, estudei as 10 semanas. Foi um período bem complicado, porque numa indústria que eu não tinha experiência, e a gente trabalha com mais de 3 mil soluções. Então, imagina, não tem experiência nenhuma em tecnologia, mas tem todo um time que me ajuda na parte técnica. Então, assim, foi complicado porque era como se eu tivesse voltado para o college e tinha que trabalhar
numa coisa que eu não dominava, porque eu tinha que treinar com clientes de verdade, né? E aí, em janeiro, eu fui oficialmente deployed para o meu time que eu trabalho hoje com os meus próprios clientes e continuo tendo contato com as pessoas que se formaram comigo e continuo prestando assistências para os novos hires, porque no meu plano de carreira, Uhum. um dos meus objetivos é ser coach. Então, eu estou ali trabalhando para poder me dar toda a documentação que eu preciso. Eu crio treinamentos para o meu time e tal. Então, assim, com pouquíssimo tempo na empresa, eu estou fazendo o meu nome dentro da empresa também, para as pessoas me conhecerem. E eu Perfeito. acho que eu falei bastante. Tudo que você falou faz todo sentido. Eu acho que foi uma riqueza de detalhes e uma história assim brilhante para enaltecer e abrilhantar aqui nosso podcast. Principalmente que eu consigo definir e fazer uma reflexão, tudo que você falou agora, porque eu sempre digo nas minhas aulas, que é o quê? Be interested to be interested. Seja sempre interessado em ser interessante. Dessa forma, você sempre vai ter conexões na sua network, lembrando e memorizando você, suas capacidades, suas habilidades, etc. Assim você tem mais chance. E você fez perfeitamente bem. Parece até que a gente combinou essa conversa, Né? mas ouvir sua história assim, poxa, que massa, é inspirador. Cada detalhe, cada fase que você passou. Eu acabei fazendo um throwback aqui na minha também, porque vários detalhes, muitas coisas deram match. Porque simplesmente, quanto mais autêntico a gente é, melhor. Quanto mais a gente consegue demonstrar nossas habilidades, melhor. Mais conexões, mais conexão a gente constrói. Poxa, demais. Eu adorei essa sua história até agora. E eu quero saber, depois de toda essa jornada, como é que foi e como é que você considera o LinkedIn na sua vida profissional e Nossa. pessoal? Eu quero saber de você, porque se eu tivesse a oportunidade, eu passaria aqui 1 hora falando sem parar, porque o LinkedIn hoje, para mim, ele trouxe o meu trabalho, trouxe reconhecimento profissional, ele faz parte de todo o meu faturamento, 100% do meu faturamento vem do LinkedIn. Então, tipo, o LinkedIn hoje é um alicerce muito grande na minha carreira profissional. Eu quero saber na sua agora. Meu sobrenome deveria ser LinkedIn, porque quem me conhece sabe que eu vou mencionar o LinkedIn pelo menos 10 vezes na conversa. E no Brasil eu não fazia ideia do que era o LinkedIn. Eu criei o meu LinkedIn para uma aula que eu tive de desenvolvimento de carreira, planejamento de carreira, e um dos assignments era ter um perfil do LinkedIn de acordo com o que eles pediam. E como eu gostaria de tirar um a mais, eu fui lá, li tudo o que eu tinha que fazer, fui ver vídeos, assisti a aula própria do LinkedIn e criei o meu próprio LinkedIn. E tudo que eu tenho hoje veio do LinkedIn. Então, assim, tudo que eu faço no meu perfil tem um motivo específico. Por que que eu faço isso daquele jeito? Por que que eu tenho um círculo em volta da minha foto? Por que o meu background lá é uma foto colorida? Por que que eu uso keywords no meu headline? Por que que eu conto uma historinha no meu about section? Por que que eu listo os meus cursos que eu tive no college? Então, tudo tem um motivo. E é engraçado falar de LinkedIn, porque eu vim do networking de zero no LinkedIn, hoje eu seleciono quem eu quero conectar. Então, eu não sou o tipo de pessoa que conecta com todo mundo, porque não faz sentido eu estar conectada com alguém do outro lado do mundo. Então, eu cancelo e a pessoa só me segue. Então, vim do zero para. Acho que hoje eu estou em 1.300 conexões. E os meus posts sempre têm bastante engajamento. E um dia eu viralizei no LinkedIn. Eu nem sabia, eu postei um negócio na sexta e eu viralizei. Mas voltando a
Eu vou voltar no assunto da viralização e por que que viralizou daqui a pouquinho, mas voltando aos básicos, eu assisti a sua masterclass para entender ali as configurações de privacidade. Eu assisti uma outra aula do próprio. Desculpa, o gato está aqui. Do próprio. Ela quer participar. Do próprio college. Eu fui no YouTube, eu fui ler sobre, eu fui entender a plataforma para poder fazer o melhor uso da plataforma e aumentar consideravelmente o meu networking e conseguir tudo o que eu queria na minha vida profissional. Então, comecei a conectar com bastante gente. Comecei a postar, por mais assim que o meu primeiro post teve 2 curtidas, eu e meu marido. Então, eu comecei a postar e eu comecei a engajar com o conteúdo de outras pessoas, porque o que eu entendi é, quem não é visto, não é lembrado. Perfeito. Então, eu quero que meu nome apareça ali na linha do tempo das pessoas o tempo inteiro. Porque quando eles lembrarem de tecnologia, ah, licença da Microsoft, Microsoft Teams, poxa, aquela menina está sempre falando sobre isso, cybersecurity, vou entrar em contato com ela, porque eu vejo ela o tempo inteiro. E o que é interessante no LinkedIn é que é uma plataforma completamente diferente das outras redes sociais. Você posta no Facebook, 2 dias depois sumiu seu post da timeline. Já Você é. posta no LinkedIn, quanto mais as pessoas engajam com o seu conteúdo, você aparece por até 14 dias na timeline das pessoas. Então, quanto mais você está aparecendo, mais as pessoas vão lembrar de você. Então, eu fiz de tudo para poder transformar o meu perfil na minha melhor rede social. Tanto que eu não ligo para o meu Instagram, porque ali é só minha família, meus amigos mesmo, eu não ligo muito para o meu Facebook, mas eu passo a maior parte do tempo no LinkedIn, porque eu não consigo ver nenhuma outra plataforma onde eu possa entrar em contato com a pessoa que trabalha no meu trabalho dos sonhos, na vaga que eu quero, e eu consigo me conectar facilmente com aquela pessoa. Nem que seja engajando com o post da pessoa ou mandando um pedido de conexão. E uma coisa que eu noto é que quando a gente está no Brasil, a gente não sabe sobre a plataforma. E aqui tudo é LinkedIn, tudo é networking. Então, uma coisa que eu faria diferente do Brasil, eu já viria com meu LinkedIn preparado, todo em inglês, já começaria ali as minhas conexões no Canadá, que é uma coisa que não se fala muito, né? As pessoas começam a prestar atenção no LinkedIn quando chega aqui, porque ouve bastante. Mas se você começa a trabalhar no seu perfil desde o Brasil, você já chega aqui com o seu network muito maior do que quando eu cheguei, que era zero, e eu tive que começar do nada. Você Então, levantou um ponto muito importante. Muito exatamente. importante. Então, assim, se você está ouvindo isso, está vendo esse vídeo, vai lá no site do Janser, que ele tem um masterclass incrível sobre LinkedIn para você começar desde os básicos e aí você vai entrar em contato com ele para poder aprender mais sobre o avançado. E também pode entrar em contato comigo, que eu também faço consultoria de LinkedIn e posso te ajudar bastante ali em tudo que você precisar em relação à plataforma, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo que eu estou sempre ali tentando ajudar as pessoas. Perfeito. Voltando, voltando ao post que viralizou, Uma coisa que eu quero sim, te contar de primeira mão, já que você levantou a bola. Eu estou preparando uma nova masterclass, no qual serão 2 vídeos imperdíveis. Um é sobre as habilidades do futuro, pós-pandemia. maravilha. Eu estou estudando isso já faz 3 meses. Eu estou criando uma tese. Eu vou fazer um vídeo sobre habilidades do futuro, principalmente o que impactaram para nós que trabalhamos no mercado norte-americano, tá?
E 2, uma masterclass com os pontos de otimização pós-pandemia, porque existe muita coisa que as pessoas ainda não perceberam e que você pontuou vários pontos muito interessantes, no qual fazem todo sentido hoje as pessoas fazerem e não estão fazendo. Tá? Então, serão uma super masterclass, uma habilidades do futuro, pontos de otimização do seu LinkedIn para você realmente decolar. E isso é uma novidade que eu vou lançar mais à frente e eu coloco aqui de primeira mão para a gente ficar sabendo. E eu vou ser a primeira na audiência, porque eu sou sua fã faz muito tempo. Já Obrigado. mencionei isso no nosso primeiro encontro, que eu sou sua fã, adoro. Tudo, a gente pensa muito igual em relação à plataforma. Então, É como eu falei um dia contigo, quando você comprou seu carro, você leu o seu manual? Você leu o manual do seu carro? Eu já sei a resposta. Tá? Então, você fez o que eu fiz, o que a gente consegue ter o êxito na plataforma, que é o quê? Ler o manual, entender propriamente o que tem que ser feito. E naquele post que você falou, não, eu fiz o meu primeiro post, foi 2 curtidas, minha e do meu esposo. Isso é valioso. E eu vou explicar por quê. Porque primeiro você tomou ação, entendeu o que tem que ser feito e simplesmente continuou, teve a consistência de manter. E hoje você tem os resultados que tem hoje. Por quê? Porque você fez esse post. Eu garanto, eu exatamente. garanto. Foi E, um dos passos para você. e a palavra da moda hoje em dia é social selling, que é vender socialmente, uma tradução bem literal. E o LinkedIn, muita gente não sabe, mas dá para você saber quanto que você tirou ali no seu social selling. E você pode até colocar aí o link depois na descrição do vídeo, porque eu sou uma pessoa de métricas. Então, eu gosto de saber o que eu estou fazendo certo e o que eu não estou fazendo, o que eu posso melhorar. Então, quando você clica, você recebe ali o quanto você está no ranking do seu networking e na sua indústria. E o que você está fazendo bem? Se você está se conectando com os profissionais certos, se você está engajando com insights, se você está tá fazendo direitinho o seu personal brand, que isso também é a palavra da moda. E tem um outro que eu esqueci. Então, assim, desde que eu criei, eu comecei a monitorar o meu social selling. E eu passei de 14, eu estava em 14º lugar no meu networking e na minha indústria, e eu estava achando, nossa, muito legal. Semana passada eu estava primeiro no meu time de 600 pessoas que tem o Sales Navigator, primeiro 1% no meu networking e 1% na minha indústria. Olha. Então, isso é muito grande. Isso veio depois de muito estudo, muito conteúdo, muito engajamento com posts de outras pessoas. E esse primeiro post que eu tive que viralizou, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu tinha acabado de fazer um curso de social media e eu achei interessante pegar algumas informações ali de onde você consegue imagens em alta definição sem ter que pagar royalty. E eu resolvi fazer um videozinho infográfico ali sobre esses cinco sites e marquei as plataformas e coloquei nos meus comentários os links. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, meu post tinha mais de 100 comentários de empresas pequenas de marketing digital do mundo inteiro agradecendo pela informação valiosa. Olha só. Então, eu não fiz nenhum esforço ali. O que eu fiz, Passou alguma coisa aí na frente. o que eu fiz foi dar valor, promover valor, dar algo para alguém sem ninguém ter me pedido que é de algum valor para eles. Então, é isso que eu faço hoje na minha carreira. É o que eu faço com o meu networking. Antes de pedir algo a alguém, eu estou dando alguma coisa para aquela pessoa.
E isso é a base do networking. Você não vai chegar para um hiring manager e falar: oi, tudo bem? Me indica aí para a vaga. A pessoa vai falar: quem é você? Hoje eu Não te recebi duas conheço, mensagens dessas. não te conheço. Por que eu vou te indicar? Então, as pessoas têm que aprender que o seu networking é como se fossem contas de banco. Antes de você tirar dinheiro da sua conta, tem que ter dinheiro lá. Então, você tem que fazer depósito. E você vai fazendo pequenos depósitos ali naquelas pessoas, e aí você consegue tirar algo Boa. depois de um tempo, né? Não vai fazer o depósito de US$ 1.000 e vai tirar no mesmo dia. Não faz sentido, né? Você tem que É, deixar rendendo ali um pouquinho. Então, é assim que eu enxergo tudo, com os meus clientes, com os meus amigos. Lógico que eu não estou criando conexões com o objetivo simples e puro de pedir algo no final, porque isso não é autêntico, não é legal, é puro interesse, mas no caso ali de hiring managers, você não quer dar mais trabalho para aquela pessoa. Você quer facilitar o trabalho daquela pessoa. Então, se você sabe ali de uma plataforma muito legal que acabou de surgir e a pessoa está falando sobre as dificuldades dela, que recebe muitos aplicantes, olha, eu vi que você estava falando sobre a dificuldade, eu vi essa plataforma aqui, talvez seja interessante para você. Eu não tenho nada, não vendo essa plataforma, mas é de graça e talvez seja interessante para você. Você já criou um impacto diferente na vida da pessoa. Eu me conectei com uma moça que ela estava na lista do Forbes 30 e ela é uma excelente profissional de inteligência artificial. E ela estava fazendo uns vídeos super didáticos, mas eu notei que os vídeos dela não tinham legendas. E todo mundo sabe que as pessoas assistem vídeos no mudo, uhum. né? A maioria das pessoas. Então, lá no post dela, eu falei: olha, tem essa plataforma que eu uso e é bem bacana porque gera automaticamente e vai ajudar bastante pessoas como eu que não ligam som quando assistem vídeos. E eu marquei a plataforma. E a diretora de marketing da plataforma veio me agradecer no meu inbox e pediu para conectar. A plataforma é do Reino Unido. E Uhum. aí ela me ofereceu uns benefícios de membro Pro, sem eu precisar pagar por um tempo. Olha que Porque bacana. eles não me conheciam, eu não conhecia eles, e eu indiquei. E a moça do vídeo também adorou a ideia. Então, assim, eu não pedi nada, só só compartilhei conhecimento, dei valor, entreguei algo de valor para alguém. Então, assim, é uma coisa muito autêntica. Seja você mesmo, sabe? Isso. Seja uma pessoa boa, trata as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado. Poxa, não seria tão legal se eu tivesse chegado aqui e alguém tivesse me falado tudo isso que eu estou falando? Né? Isso não me motivaria a falar tudo isso que eu aprendi para outras pessoas? Então, assim, é uma rede do bem. E Isso. eu peguei eu decidi eu sou mentorada por uma pessoa mais sênior na indústria, mas eu também sou uma mentora de uma pessoa mais júnior que eu também conheci por rede social. E hoje em dia essa pessoa tá indo muito bem. E ontem eu já peguei uma outra pessoa que está começando, que está ali estudando ainda e quer entrar na área. E essas pessoas que eu mentoro também estão ajudando outras pessoas. E quando você vai ver, é uma rede de apoio muito grande. Assim, seja a mudança que você quer no mundo. Seja você mesmo, entendeu? Construa conexões de valores. Em Exatamente. resumo, tudo que você falou, tudo que você construiu, marcar a empresa, conectar com os CEOs e assim por diante, até chegar a ser mentorado, construa conexões de valores. Perfeito. Exatamente. Esse é o sentido que faz todo mundo crescer e criar essa comunidade, essa rede do bem, como você falou.
Se as pessoas hoje que não têm resultado perceberem que esse é o caminho, eles com certeza começarão a ter mais resultados. Tá? E como é que a gente tem resultado? Como você bem fez, como eu fiz, quando a gente entende e lê o manual. Começa o que? Realmente agregar valor dentro da plataforma, se conectar com as pessoas certas, você ter consistência, você começar a criar conexões de valores. E aí eu já vou um pouquinho mais a fundo no que você bem mencionou sobre o Social Selling Index. Social Selling Index, como você é uma pessoa de métricas, sabe disso. A gente está acompanhando é sempre muito bom, porque a gente sabe exatamente interpretar o que o LinkedIn está interpretando sobre o nosso comportamento na plataforma. Lá, o LinkedIn basicamente tem 4 fatores que são o quê? Eu até abri aqui do lado só para falar para as pessoas que ainda não conhecem. Que é o quê? Como você constrói relações dentro da plataforma, como você engaja com insights dentro da plataforma. O LinkedIn mensura também como você encontra as pessoas certas da sua área de trabalho. Por isso que é importante você atualizar a sua indústria, todas as suas informações lá no seu perfil. E também como você estabelece a sua marca profissional. Como você mencionou, palavrinha da moda, personal branding, como você consegue engajar com conteúdo dentro da plataforma no qual você consegue transmitir esse personal branding. Então, você tem como mensurar isso, e é muito interessante você levantar isso, porque quem não sabe o que fazer, pega um guia, começa fazendo alguma coisa, como você um dia fez, começou com um post, e assim deu continuidade. Social Selling Index é um bom termômetro, uma boa métrica para você poder saber se você está indo no caminho certo ou não. Boa por levantar isso, Stephanie. Eu vou deixar o link aqui no comentário do vídeo para a galera conhecer um pouco mais. E Mas, quem Stephanie, quiser saber mais, por favor, me manda mensagem. Ah, o meu perfil é usado como exemplo nessa aula de Career Development. E eu estou batalhando para ser a especialista em LinkedIn da empresa que eu trabalho, porque até então a gente não tem isso, então estou criando treinamentos e estou fazendo treinamentos com o meu time e outras pessoas que estão entrando na empresa agora, para poder ensinar eles como prospectar pelo LinkedIn. Então, assim, porque eu tenho ali no futuro, quem sabe eu não vá trabalhar no LinkedIn no futuro, né? quem Nesse sabe? momento eu estou muito feliz na minha empresa, mas quem sabe no futuro? Quem sabe? Estamos lá, com o pezinho lá. Você está no caminho certo, validando suas estratégias, mostrando como se faz e ensinando. Esse é o caminho certo, tá? E só para a galera saber, e para você também, eu vou deixar aqui no link do vídeo também todos os seus links de contato para a galera também conversar com você, estreitar relações e poder se conectar contigo. Ah, Stephanie, a gente está se aproximando no finalzinho do podcast. Hoje é um feriado, como eu mencionei aí. Para quem está assistindo, a gente está gravando um feriado. E eu não quero tomar muito tempo de Stephanie, já vou novamente agradecendo muitíssimo por Stephanie ter aceitado aqui bater esse papo com a gente. E, Stephanie, eu tenho algumas perguntas finais aqui para a gente abrilhantar ainda mais nosso podcast, que é o quê? Vamos supor que você tenha uma, uma máquina do tempo aqui, Back to the Future. Voltasse lá no tempo e você tivesse a oportunidade de se encontrar com você, o que você diria para você mesmo sobre o futuro? Quais seriam os seus conceitos, suas recomendações? O que você diria para você, para encorajar? eu diria, primeiramente, valorize bastante o seu networking. Crie o seu networking desde o Brasil. Não faça o college de marketing, faça o college de marketing digital. Vai te dar mais fundamento ainda, porque você vai usar bastante as mídias sociais para poder trazer mais métricas para o seu trabalho. Também diria para eu. Complicado, né? É a mesma É coisa bem de eu dizer para complicado. você,
Vá para o espelho e diga, quem sou eu? É muito complicado. Acredite em você. A gente tem mania de não saber se vender. E eu aprendi a me vender aqui. Então, assim, mantenha um caderninho só com as suas pequenas vitórias, para você quantificar tudo de bom que você fez, principalmente na sua vida profissional, porque você vai precisar dessas métricas no seu resumê. E vai ver, sempre te perguntam de métricas, né? Falar, todo mundo fala. Quero ver provar. É, Então, assim, eu tive que ir atrás dessas métricas sozinha com os meus pay stubs e tendo que calcular o quanto que eu fazia em comissão para ver o quanto eu passava das minhas metas. Então, se eu tivesse feito isso desde o Brasil, seria muito mais fácil. E o mais importante de tudo, não se acomode no college porque você tem um trabalho. Começa a aplicar para as vagas que você precisa do NOC no seu último semestre ou até antes, porque o processo qualquer processo aqui demora 2, 3 meses. Então, não se acomode ali no college, principalmente se você tem urgência em conseguir um trabalho assim que você se graduou. E que todas as dificuldades, tudo vai passar. E que cada pessoa está numa fase diferente e que todo mundo já passou por ali e que vai passar, para não se desesperar. Se não for para ser, não é para ser. E tudo que é para ser vem fácil, quando você menos espera. Se está muito complicado, é que não era para ser. Tudo vem no tempo certo. Então, é isso que eu diria para mim, é o que eu faria diferente. E se sensacional. conecte com as pessoas mais incríveis que você quer, porque gente motivada motiva a gente. E gente que te desencoraja, não mantenha esse tipo de pessoa por perto, só vai te deixar para baixo. Isso. Você conseguiu resumir vários pontos, no qual eu venho falando para mim mesmo e para as pessoas que eu conheço, quando me procuram, quando eu tenho oportunidade. Por quê? Eu tenho 3 pilares que eu acho que você deve lembrar da Masterclass, que é o primeiro, tem um plano. Eu Sim, sabia desde o princípio o que criar de oportunidade para eu chegar na posição que eu queria. E eu sabia que a partir dela eu poderia ter a tranquilidade de construir os próximos passos que eu queria. 2, aproveite a jornada. Como você falou, celebre as pequenas vitórias. Celebre e tenha foco sempre nos pequenos passos, porque o objetivo final do seu plano vai chegar. Então, não me cobrava muito, simplesmente aproveite. E o terceiro pilar que eu digo a você, que esses são síntese de tudo que eu venho traçando, que é o quê? Seja a melhor versão de você mesmo todos os dias. Nunca vá para a cama frustrado, tenha uma conversa com você mesmo, converse com Deus. E eu sempre tento aprender algo novo naquele dia. Se não for algo novo no trabalho, na rua, na vida, ou com minha filha, com minha esposa e tal, eu tento aprender algo novo comigo mesmo. Se eu escovo com a mão direita, eu vou escovar com a mão esquerda hoje. Pode ter certeza que amanhã eu vou ser melhor do que ontem. E se eu criar o hábito de todo dia tentar aprender mais, eu vou sempre estar melhorando e o resultado vai vir. E eu acho que é isso que a exatamente. gente combina em muita coisa e esse bate-papo é sensacional. E, novamente, eu queria te agradecer demais. Você abrilhantou aqui esse podcast aqui para a gente começar, no qual eu me sinto muito motivado a, por longa data, estar fazendo isso, principalmente nesses tempos de pandemia, onde a gente não pode se abraçar, conversar um pouco mais próximo, tomar uma cerveja juntos, mas a gente vai levando essa vida virtual por enquanto. Mas quem sabe a gente faça um grande encontro aí. Mas o JB Podcast aqui vai tentar suprir isso daqui para levar informação para todo mundo. Stephanie, muito obrigado. E as câmeras são suas aqui para a gente mandar aquele recado. Muito obrigada por ter me convidado. Eu
O próprio fato de eu estar aqui na câmera falando com você, eu já estou superando uma barreira, porque eu tenho muita vergonha de falar para a câmera. Então, isso é uma das habilidades do futuro, né? Porque hoje em dia é tudo por câmera. Então, muito, muito obrigada por ter me dado a oportunidade de falar sobre o meu assunto favorito no momento. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Meu LinkedIn é todo aberto. Pode me mandar mensagem. Além disso, se quiser rir, vamos rir junto. Se quiser chorar, vamos chorar junto. Eu entendo tudo que você está passando, porque eu também passei. Todos nós temos experiências diferentes, mas no final é bastante similar. Então, eu consigo entender o que você está passando. E se conecta comigo, vamos aumentar esse networking seu aí. Maravilha, show de bola. E para você que ficou com a gente agora até o final do podcast, nosso muito obrigado. É muito motivante estar fazendo esse projeto e se prepare que virão muitos outros por aí, tá joia? Vejo vocês aí no próximo vídeo.